Doutora, a endocrinologista do meu cachorro disse que ele está desenvolvendo hipotiroidismo e está com inflamação no fígado. A alimentação ajuda? Então, antes de responder, meu nome é Marina Coutinho, sou nutricionista de cães e gatos e promovo saúde e tratamento através da alimentação personalizada para o seu cão e para o seu gato. Então, vamos lá. Então, o hipotiroidismo, ele é caracterizado pela produção reduzida dos hormônios T3 e T4. E quem produz esses hormônios é a glândula da tireoide, localizada no pescoço do seu cão e do seu gato. Então, para vocês terem uma noção, da influência dos hormônios T3 e T4 sobre o organismo, por exemplo, eles agem sobre o metabolismo e energia, controla a taxa em que as calorias são queimadas, afetando o peso e a disposição do seu animal, atua na parte do cérebro, sistema nervoso em geral, atua na capacidade de concentração, humor, memória, raciocínio do seu animal. Então, ele estando todo ok, ele fica muito apto, a fazer aquelas brincadeiras de adestramento, de circuito, ele fica mais atento dentro de casa. Então, o T3 e T4 também influencia na parte do crescimento de filhotes, são essenciais para o desenvolvimento físico e cognitivo dos filhotes, tá? Em fase de adolescente também. Atua também no ritmo do batimento cardíaco, movimentos intestinais, ciclo reprodutivo, na pele do seu animal, se ele fica mais sujeito ou não a processos de infecção, infestação de parasitas, verminoses, pulga, carrapato. Tudo isso, a tireoide, os hormônios da tireoide estão sob influência. Então, depois de vocês entenderem a função do T3 e T4, agora a gente precisa se atentar num órgão muito importante do seu animal, que é o fígado. Então, qual é a função do fígado nessa história toda? A tireoide, ela produz o T3 e T4. Mas quem vai ativar esses hormônios no organismo vai ser o fígado. Então, o fígado vai ter a função de ativação, regulação e inativação. Então, o que o fígado faz? Ele converte o T4 em T3. O que é o T4? O T4 é a forma menos ativa do hormônio. Aí ele vai e converte para T3, que é a forma ativa do hormônio, no qual é ele que atua, nessas funções ali do organismo, no qual a gente já conversou, tá? O fígado também vai exercer a função de reservatório desses hormônios. Ou seja, ele vai liberando aos pouquinhos o T3, que é o hormônio livre, para exercer sua função ali nas células do corpo. E depois que esses hormônios já foram utilizados, o fígado também tem a função de degradação e excreção desses hormônios, ok? Então, ele é responsável por inativar e eliminar esses hormônios quando eles já cumpriram o seu papel. Mas, doutor, o que a alimentação tem a ver com isso? Tem tudo a ver, Se o seu cão e o seu gato está tendo acesso a alimentos que não está fazendo bem a ele, isso é sinônimo de que esse fígado está sendo sobrecarregado, tá? Então, está sendo sobrecarregado, consequentemente, vai afetar também essa metabolização ali do T3 e T4. Então, ele vai começar a manifestar sintomas de hipotiroidismo, porque ele não está liberando devidamente o T3, para o organismo. Não está fazendo a conversão devida, do T4 para o T3. Aí, sem T3, como a gente já viu, o organismo do seu animal não vai funcionar. Então, ele vai começar a manifestar sinais típicos do hipotiroidismo. E quais são esses sinais? Então, vou listar aqui os sintomas mais clássicos de que seu animal pode estar vindo a desenvolver hipotiroidismo ou hipotiroidismo já está instalado, ok? Então, no seu cão, ou no seu gato, queda de pelo excessiva ou demora no crescimento de pelos aparados, ok? Pele ressecada com coceira, dermatite que mesmo tratando não curam, ou seja, o tutor gasta rios de dinheiro com tratamento e não melhora nunca. Tem que fazer uma investigação endócrina, tá? Inflamação recorrente na orelha e na pele, tá? Então, otite de repetição, que também é outra que não melhora nunca, pode ser também de fundo endócrino. Falta de energia, o cão costuma dormir mais do que o normal. Isso é um dos sintomas clássicos. O cão, ele parece que começa a desenvolver tipo uma depressão mesmo, Ele fica mais quieto, mais prostrado, não tem nem vontade mais de passear. Quando mostra a coleira para ele, ele pensa 3 vezes, até se esconde debaixo da mesa ou da cadeira para não ter que passear.
né? Outro sintoma é a pálpebra, ela cai do cão e ele fica com aquele rostinho de depressivo, de eternamente triste. É típico também, é um sintoma do hipotireoidismo, tá? Então se torna resistente em fazer exercício, não querendo correr ou brincar, ganho de peso, mesmo reduzindo na quantidade de comida, é típico também. O cão ele passa a ganhar peso excessivamente e o tutor não entende por quê. Ele relata que não oferece nada por fora, nenhum petisco, come apenas a ração, já reduziu a ração praticamente pela metade e o cão permanece ganhando peso. É um sintoma clássico aí do hipotireoidismo. Problemas digestivos recorrentes. Um dos sintomas que também é muito comum. Seu cão passa dias constipado. 1, 2, 3 dias constipado, ou seja, fezes retidas ali, barriga distendida, gases, aquele mal-estar. Quando toca ali na área abdominal do animal, na barriguinha dele, ele reclama. E aí no terceiro, segundo, quarto dia, ele vai e evacua, porém com muita dificuldade das fezes saírem. Então as fezes ficam bem duras e ressecadas. Ou ele fica muitos dias, fica 2, 3 dias sem evacuar e quando evacua, muita diarreia. Fica líquida ou pastosa ou com muito muco. Então fica nessa intermitência, né? Um dia tá com as fezes ressecadas, outro dia tá com muco, outro dia tá com as fezes pastosas, outro dia tá as fezes líquidas e do nada ele volta a ficar constipado, as fezes saem ressecadas e aí fica nesse ciclo. Também típico de um quadro de hipotireoidismo. Outra característica é o pelo pode se tornar opaco, meio poroso, ressecado ou oleoso demais, né? A pele ressecada, né? Ou com algumas casquinhas ali. A pele ela pode começar a ter perda de cor ou ficar mais grossa, tá? Outro sintoma, o cão ele pode passar a sentir mais frio do que o normal. Ele começa a procurar mais a cobertinha, ou ficar mais tempo ali na caminha dele, mais encolhidinho, típico também de alteração de temperatura interna, então ele fica mais suscetível ao frio. Começar a demonstrar comportamento diferente do que o normal, ou seja, de repente ele se tornar agressivo, intransigente, intolerante, né, compulsivo, ansioso e em alguns casos pode até passar a manifestar convulsões, tá? E aí pode até ser confundido com alteração neurológica, algum quadro neurológico, mas na verdade pode ser apenas um sintoma ali, um reflexo do hipotireoidismo. Então, como saber se o fígado do seu cão está sendo sobrecarregado? Então, os sintomas mais comuns é quando o seu cão ele começa a ficar com apetite seletivo. Aquela ração que ele habitualmente estava aceitando, aí ele passa a não aceitar, ou só vai comer se tiver algum agrado, quando você adicionar um frango, né, ou ali alguns vegetais, e aí ele passa a aceitar. Outro sintoma, lambedura de pata frequente, né, barriga distendida, formação de gases, muito mau hálito, começa a lamber superfície, lamber chão ou a caminha, né? Ele procura comer coisas diferentes do habitual, coisas diferentes como grama, começa a lamber terra, lamber região de parede, ou comer papelão. Outro sintoma bem clássico é a formação de lágrima ácida, arraste de bumbum no chão. Então, se seu cão tiver mais de um desses sintomas, já é um sinal de sobrecarga hepática. E para exame clínico, né, tem a coleta de sangue, aí você vai ver ali no perfil hepático, ALT, AST, fosfatase alcalina, né, proteínas totais, bilirrubina, também são indicadores de se está com sobrecarga hepática ou não, além também do exame da ultrassonografia. E o que pode sobrecarregar o fígado do seu animal através do alimento são alimentos processados. Por exemplo, um biscoito maisena, pão francês, pão de forma, bolo. Então, alimentos feitos com farinha de trigo, gordura hidrogenada, açúcar, corantes, aditivos e conservantes sintéticos, né? Aditivos e conservantes sintéticos, corantes, são disruptores endócrinos, tá? Então, atrapalha ali o funcionamento dos hormônios nas células do corpo do animal.
Então, aqueles petiscos industrializados, né, voltado para cães e gatos que se compra em pet shop, tipo bifinho, biscroque, tá? Isso dá uma sobrecarga no fígado bastante intensa, a curto e longo prazo. Mas você tem que sempre estar conferindo, né, os ingredientes. Rações compostas por milho, trigo, soja, tá? Esses grãos muitas vezes são transgênicos. E qual é o problema do transgênico? É que eles são produzidos em grande escala. Se são produzidos em grande escala, né, recebe uma grande dose ali de agrotóxico. Então, já na composição tem essa carga aí de agrotóxico, né, que também são disruptores endócrinos, tá? E são alimentos também que costumam provocar gases, dificulta a digestão, né? Ocasionando a distensão abdominal, desconforto, prostração, enquanto está naquele processo digestivo dessa ração que é constituída geralmente desses ingredientes. Então, todos esses alimentos contribuem para uma sobrecarga hepática, além que eles são ricos em carboidratos e excesso de carboidrato convertido em gordura, e parte dessa gordura é armazenada, alojada ali no fígado, né? Provocando a esteatose hepática, gordura no fígado, tendo gordura no fígado, mais sobrecarga hepática. Tudo isso vai influenciar, refletir aí, né, nessa conversão do T4 em T3, né, provocando ali, né, um possível hipotiroidismo. Então, doutor, o que tem que fazer nesse caso? Vamos suspender todos os alimentos que ele vem fazendo mal ao seu animal. Então, como que a gente vai saber isso? Vamos passar pela consulta, eu vou fazer uma série de perguntas em relação aos alimentos que ele vem sendo expostos, né? Vamos conferir os sintomas. Conferindo os sintomas, vamos suspender esses alimentos que faz mal, tá? E vamos entrar com a alimentação de preferência natural, personalizada, né? Alimentos ricos em água, ricos em antioxidante, visando essa desintoxicação do organismo, né? Promovendo uma boa microbiota intestinal para o bom funcionamento do processo digestivo. Muitas vezes esses cães estão com sobrepeso, vamos visar ali o peso saudável para o animal, né? Em paralelo, ele vai consumir uma alimentação realmente saborosa, então a gente vai conseguir driblar aquela falta de apetite, o apetite seletivo que ele estava tendo, ok? Então tudo isso vai promover perda de peso, né, para migrar para o peso saudável, melhora da saúde da pele, do pelo, vamos reduzir as infecções, né, que elas estão de repetição, vamos tornar ele um cão mais ativo e, consequentemente, vamos tornar esse fígado apto, né, para fazer a conversão devida ali do T4 em T3, para refletir num funcionamento do organismo ótimo e esperado, saudável para o seu animal, tá? Traduzindo em longevidade, disposição e só saúde. Então, durante a consulta, eu vou avaliar qual modelo alimentar, qual o modelo de plano alimentar que é para ser adotado para seu animal, tá? Então, tem a opção de entrar com a alimentação natural de forma exclusiva, que o tratamento é muito eficaz. Outra opção é associar o industrializado à ração com alimentos naturais, que ainda assim o cão vai se beneficiar das propriedades terapêuticas dos alimentos in natura. E a outra opção é entrar apenas com industrializado, e aí eu vou selecionar os melhores produtos do mercado, né, para atender a condição do seu animal, tá bem? Então nos vemos em breve aí durante a consulta. Obrigada!